ali, ó. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast Saúde e Tecnologia, promovido pela Mayla, Saúde com você. E hoje nós queremos falar das rotinas e do dia a dia que tantos brasileiros e brasileiras têm em casa ou consigo mesmo, que é essa rotina do cuidado das pessoas idosas. Eu sou Rodrigo Lopes, um dos fundadores da Mayla, e aqui está o... Eu sou o Maurício Borges, um dos fundadores da Mayla também. O meu amigo Maurício. E hoje a gente convidou, né, a nossa parceira de desenvolvimento desse grande projeto, e que também tem uma trajetória incrível. Já pode anotar que é uma das perguntas que a gente já vai te fazer para contar um pouquinho sobre isso. A nossa enfermeira Raquel Souza, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. E vamos lá. Primeira pergunta que eu já quero saber. Por que você resolveu ser enfermeira? Ai, boa. Primeiro quero agradecer vocês pela oportunidade de estar falando aqui. Também de estar participando da Mayla. É uma alegria muito grande, porque é um projeto que desde o primeiro dia me encantou por vários motivos que a gente vai conversar aqui. Olha, a enfermagem, ela veio para mim durante uma... Vou contar um pouquinho antes, que era o cuidado que eu tinha com a minha avó desde criança. Eu vi o podcast do Dr. Eduardo e ele falou um pouco do contato com a avó e foi comigo também. Então, foi com o cuidado da minha avó. E era um cuidado que eu achava, assim, muito tranquilo de fazer. Eu entendia ela, eu era uma criança, e entendia ela e tal. E meus primos falavam assim, ai, a avó é chata, que não sei o quê. E eu achava minha avó tão legal. E assim, e aí... depois, mais velha, eu entendi que é porque eu compreendia a pessoa, né? Eu compreendia ela dentro das condições que ela estava. E aí, a enfermagem veio no momento, logo que... Contando rapidinho, assim, eu venho de uma família bem humilde, então acabou o vestibular, eu tinha que trabalhar. E eu não tinha essa opção de ir para a faculdade direto. E aí, eu fui trabalhar num hospital, aqui da Grande Belo Horizonte. Eu era recepcionista desse hospital. E aí eu tive uma vivência, e eu tava assim, o que eu faço? Tava ali juntando dinheiro para fazer faculdade, alguma faculdade privada. E aí eu lembro de um dia, que foi esse dia. Foi um dia que eu estava dentro da enfermaria, eu era recepcionista de uma enfermaria, e uma equipe veio com os seus residentes e tudo para falar que o paciente estava com uma necessidade de fazer ponte de safena. Falou desse jeito assim. Ele estava falando que ele ia ter alta, que ele fez cateterismo e tal. E ele falou assim, olha, o senhor vai fazer uma ponte... A gente está pensando aí umas 5 pontes de safena. É uma cirurgia grande, vamos abrir seu peito. E aí, a chance de morte é muito grande. Então, vamos... Se você quiser ligar para alguém, enfim, tal. E aí, o moço que estava rindo comigo, ele parou assim... E aí a equipe saiu, o pessoal aqui vai te dar mais informações e tudo. E aí, naquele momento, eu era só uma recepcionista, eu tinha 18 anos, eu vi quem que ficou. Quem que ficou com esse paciente foi a equipe de enfermagem. Então, eu falei assim, eu quero ser essa profissional. Eu quero ser a profissional que fica. E aí, depois desse dia, eu comecei a entender que quem fica nos piores momentos do ser humano é a enfermagem. Então, na hora que ia trocar uma fralda, todo mundo saía da enfermaria. Na hora que ia fazer uma aspiração, todo mundo saía. E aí, eu nunca fui uma pessoa que gostou de coisas fáceis. Então, eu falei assim, eu vou fazer enfermagem. Eu gostei dessa questão. E aí, eu tentei vestibular e foi de primeira, foi estudando sozinha, foi fazendo... Maravilha. E foi. Então, eu escolhi ser enfermeira para ser aquela profissional que fica. Aquela profissional que fica nos piores momentos do ser humano, assim, então... É quem tá ali dando suporte, quem tá ajudando nos momentos mais difíceis. Exatamente, eu escolhi por isso. Que ótimo. E através do cuidado com a minha avó, né, e aí eu vi que era isso mesmo, não tinha muito... E aí, na semana que eu quando eu passei no vestibular, eu fui contar pra ela. Aí, ela falou assim comigo, Raquel, você vai ser uma boa enfermeira, você vai ser uma ótima enfermeira. Eu tô assim, você não vale, né? Ela tá assim, não, mas você sabe por quê? Porque você dá banho muito bem. E ela é um detalhe, né? Exatamente. É um detalhe que faz muita diferença. Isso, né? E por que ela amava meu banho? Porque eu dava tempo e autonomia para ela.
Então, as minhas tias, claro, todas faziam com todo o carinho do mundo, mas era rápido. Tipo assim... Sim. E eu ficava... Quero me livrar logo. Vamos fazer o que Isso, vamos precisa fazer ser feito, né? Isso. E aí eu falava, vó, como é que você quer? Aí tal. E foi por isso. E a autonomia é tão importante, né? Que o doutor Eduardo Nossa. também falou no outro podcast Exatamente. sobre envelhecimento com autonomia, né? E é o principal, é a chave do cuidado ao idoso. É preservação de autonomia e independência. É. Não tem outra chave, né, pra gente começar. A gente parte desses princípios. E você se especializou em cuidado de idosos, Raquel? Então, foi isso mesmo. Aí na graduação, o que acontece? Quando a pessoa entra numa faculdade, eu tive que abrir mão do trabalho. Foi uma luta, consegui, beleza. E aí, na graduação, a gente não tem muita vivência. É incrível isso. Eu acho que hoje, como professora universitária que eu sou, eu tenho projeto de extensão para poder trazer vivências para os estudantes. E aí, na graduação, não tive muita vivência e foi no internato rural, quando eu fui pro último período, que a gente fui para uma cidade. E lá eu tive contato com os idosos, eu falei, eu tava querendo... Sabe quando, assim, você vai fugindo? Você vai pra área de... Eu fiz estágio na urgência, que eu falei, se eu ficar desempregada, eu tenho que saber de urgência. Pobre, quando vai formar, ele tem que ter algum emprego, ele não tem opção de ficar, um ano sabático, meu sonho. Aí foi, e aí eu falei assim, vou fazer uma residência. Mas eu também comecei a tentar processo seletivo... Passei no concurso. E aí veio a residência em saúde do idoso lá no HC, do Hospital das Clínicas aqui da UFMG. Onde foram 2 anos completamente imersivos dentro da saúde do idoso. Então, a escolha por fazer saúde do idoso tem a ver com a minha avó e por ser um cuidado que eu acredito que é um cuidado para a pessoa, não é para a doença. Quanto tempo tem isso, Raquel? Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. E mudou muito de lá pra cá, o cuidado com o idoso? Doido, muito. Graças ao Senhor Jesus. Uma das coisas que mudou muito é quando eu falei que eu ia fazer, só pra vocês terem uma ideia, minha turma formou 50 enfermeiros. Só eu que fui pra área de geriatria e gerontologia. E aí, a minha sorte é que eu fiz a minha formação num lugar onde os conceitos da geriatria e gerontologia, eles são muito aplicados. Então, assim, é uma visão totalmente diferente das coisas. E uma coisa que eu lembro, Maurício, o que mudou, é que eu lembro, por exemplo, das orientações. Que a gente dava orientações no papelzinho, na cartilha, aquela coisa toda. Hoje o pessoal tá lá com tablet, o pessoal já faz simulação realística de cuidado dentro. Então, assim, mudou demais. Eu acho que a tecnologia nos ajuda muito, né? Hoje o paciente e o familiar já chega com uma carga de conhecimento pra gente. Diferente, né? Diferente, que antes era uma coisa assim. Mas tem uma coisa que eu acho que ainda permanece, que é o desconhecimento sobre o idoso. Muitas pessoas acham que idoso é o adulto que envelhece. Mas a gente tem que entender o idoso com necessidades específicas e particulares daquela situação. Então, só para dar um exemplo rapidinho, assim, você perguntou, né, o que mudou. Eu tô com uma familiar que o sogro dela está internado num hospital. Paciente psiquiátrico, 40 anos já de psiquiatria, aquela coisa toda. E aí, só que a gente esquece que as pessoas envelhecem. O paciente com sofrimento psíquico envelhece. Então, um remédio que sempre deu Fez certo, efeito, agora não faz mais. não faz mais. Aí começou a dar o parkinsonismo, efeito colateral, tarará. Tudo por conta de um conhecimento da fisiopatologia, da doença no idoso, na questão do cuidado. E aí isso virou uma cascata iatrogênica. O que é isso? É por conta de um efeito, a gente vai tendo... Então, por exemplo, no caso dele, o medicamento deu o que a gente chama de parkinsonismo medicamentoso, começou a tremer. Aí ele foi diagnosticado com Parkinson. Aí do Parkinson, você começa com o Prolopa. Aí o Prolopa dá uma constipação. Aí só vai indo. Vai indo. Então, por mais que melhorou, eu ainda vejo que tem muito desconhecimento por parte dos profissionais sobre o que é esse cuidado. E o que é esse cuidado? Esse cuidado, deixa eu te contar. Ele considera a pessoa. Então, o idoso, quando eu vou cuidar de um idoso, eu tenho que pensar primeiramente
talvez as condições de saúde dele não vão ser curadas. E aí eu acho que pra gente que é profissional de saúde, isso é muito difícil. Porque a gente tá no modelo... Tá ali pra isso, né? É pra curar, é pra salvar. Então, quando você pensa que você não vai curar uma doença, parece que você tem menos valor. Utilidade. Utilidade, exatamente. Aí eu não vou cuidar, não vou curar, mas eu vou cuidar. Uhum. E aí, o cuidar, pensando na perspectiva da geriatria de preservação de autonomia e independência, é um cuidar que considera essas comorbidades, mas primeira coisa que eu quero é que ele seja autônomo e independente. E aí a gente nem tá falando de cuidado paliativo, não. Estamos falando falando de uma forma geral mesmo, quando né? a gente chega no cuidado paliativo, aí que o negócio Muda, né? muda. Porque nós estamos falando de pessoas que têm doenças crônicas, que vão ser acometidas da gravidade disso, elas vão piorar. E aí, se eu não curo, eu fico naquele passo anterior. Então, eu não cuido. É. E eu Já que não tem cura, então Exatamente. vou viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. deixa um dia de cada Quase vez. uma desistência? Quase uma desistência. E aí que tá o negócio, porque é quase uma desistência dos profissionais de saúde, dos próprios familiares, né? Dos próprios, até do próprio idoso, né? Quando a gente fala assim, eu caminho o paciente para terapia por N questões, eu falo assim, mas fazer terapia agora? Por quê? Foi porque o senhor está vivo. Enquanto há vida, há possibilidades de mudança. Uhum. E assim, é muito... Ai, fiz 60 anos. Gente, o que é 60 anos hoje? Não é nada. Hoje, pessoas começam... 60 hoje são uns 40 de antigamente. 40, né? Exatamente. Então, é esse cuidado que eu acho que é o cuidado do idoso. É eu entender que essa pessoa vai ter multicomorbidades. Porque, né, gente? A gente não vai envelhecer saudável. Né? Ainda mais com os hábitos que a gente anda levando aí. A vida, enfim. Então, a chance da gente ter uma doença crônica é real. Claro que a gente vai fazer um monte de coisa para evitar. Mas, se eu envelheço com uma doença que não tem perspectiva de cura, então, eu vou viver a partir disso, fazendo a funcionalidade ser o principal marcador de sucesso do meu cuidado. Agora, a gente tem falado muito aqui dentro da Mayla, Raquel, e acho que esse também foi uma conversa com o doutor Eduardo sobre a prevenção, né? Sobre a gente acompanhando, né? Acho muito interessante a gente falar que a saúde cabe a nós mesmos. A nossa saúde é nossa responsabilidade. Autorresponsabilidade. Né? Assim como, eventualmente, dos nossos pais, né? Que já não conseguem tomar tanto para eles. Quer dizer, aí vira uma corresponsabilidade, Sim, né? sim. Como é que você tem visto isso nesse novo momento, né? Essa cultura primeiro, da gente querer... Né? Achar que a saúde é nosso problema, assim, não é problema do médico, não é problema da enfermeira, não é problema do hospital, não é problema do plano de saúde, né? É nossa responsabilidade e pegar isso nas nossas mãos. Como é que você tem visto isso? Acho que você trabalha muito com idoso, né? Mas também com os familiares desses idosos, né? Então, eu comigo mesmo e eu com aquele que eu sou o corresponsável. Olha, Maurício, é tão engraçado porque as pessoas acham, pelo menos no meu convívio, que a gente só envelhece com 60 anos. Parece que vira uma chave. Agora eu sou idoso. Agora eu posso tirar o cartãozinho de estacionamento, exatamente. fila preferencial. Que, aliás, é um absurdo isso, na minha opinião. Com 60 anos, está todo mundo benzão para estar na fila. Ai, gente. Não tem que pegar mais. Vamos lá, vamos nessa. Vamos lá, né? Então tá. Deixa na hora que ele... Com 60, eu quero pegar a fila longa, assim, com 60 anos. Quero poder pegar, pé, exatamente. Né? É muito bem, sinal de... E faltam só 10 anos, na verdade, não falta tanto assim. Então falta pouco. E aí, o que acontece? O povo acha que virou 60 anos, agora é hora de cuidar da minha saúde. Agora é hora de viver de forma saudável, que não sei o quê. Então, eu acho que um insight que eu tive foi quando eu tive uma aula na residência, acho que foi uma das primeiras aulas, falou assim, você sabia que seu rim já começa a produzir menos de 10% a partir dos 30 anos? Então, você está envelhecendo desde o dia que você nasce, né? E aí, eu acho que hoje, na minha geração, pode ser que a gente está tendo uma consciência maior, porque a prevenção já está fazendo parte ali do dia a dia. Mas para os nossos idosos hoje, que já são idosos, isso não fez parte. Isso não foi cultural, cuidar da saúde. Primeiro, né, que a gente tem que relembrar do contexto histórico do nosso país, onde que o SUS
o acesso à saúde ele é implementado de forma igualitária a partir da década de 90. Exatamente. E o Brasil era um país rural até 30, 40 anos atrás. Exatamente. Então, quando você para outra pensar... cultura, outra forma de ver o mundo. Isso, que a minha mãe, eu nasci em 90, não conseguiu fazer pré-natal porque não tinha SUS. Então, né, imagina... Então, são pessoas que ter acesso à saúde era luxo. Uhum. E aí, por questões, né, econômicas, sobrevivência, a gente foi vivendo. Então, isso não é muito enraizado. Eu vejo isso nas pessoas idosas, mas é muito legal. Elas querem ser independentes e autônomas, mas não conseguem entender o processo, e principalmente porque é um processo que exige modificação de... Eu sei o que eu quero, mas não sei como fazer. Exato. E como fazer? Gente, o como fazer, às vezes a gente acha assim, né? Igual, eu vejo um maratonista que corre 42 quilômetros. Certas pessoas esquisitas que fazem isso. Vai entender a cabeça desse cidadão. Aí, eu conheci... Pra quem não entendeu a piada, o Maurício, ele é maratonista. Gente, depois a gente vai postar estranho. fotos dele correndo maratona. O bichinho da maratona, depois que pica, não tem jeito. Dizem que é, né? Não tem jeito, você não volta atrás. Aí eu olho pro Maurício, na minha humilde insignificância de ficar 10 minutos na esteira, eu falo assim, eu quero ser maratonista. E aí você imagina, eu já olho pra ele isso com 34 e falo assim, que isso deve ser muito difícil. Agora você imagina pra um idoso achar que... mais difícil ainda. E aí tem uma senhora lá do Sul, que é muito legal a história dela, que hoje ela é maratonista, mas ela começou com o primeiro quilômetro. A gente não tem ideia que um passinho... uma gota, ela pode virar um oceano, né? Ela é muita coisa. Então, assim, eu acho que o idoso tem muito esse pensamento, às vezes, mais inflexível de mudanças. Então, talvez... Mas isso não é teimosia. Amo falar que idoso é teimoso. Aí é aquilo, né? O doutor falou também. As potencialidades e as qualidades e os desafios, eles são potencializados com a saúde. Envelhecer não muda o nosso caráter, né? A gente só vai ganhar um cabelinho branco, ruga, mas o que a gente é na nossa essência não muda. Não, você só potencializa. Então, essa pessoa às vezes foi muito inflexível ao longo da vida, enfim. Eu acho que talvez o nosso processo educativo é sobre pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças, para uma pessoa que nunca fez nada, vai fazer muito. Então, por isso que é importante. Faz uma diferença muito grande, né? Exatamente. São pequenas mudanças de hábito, então, se eu estou entendendo bem. Uhum. Porque parece que quando a gente fala de cuidar da saúde, né, nós estamos falando de uma grande revolução que a gente precisa fazer na nossa vida, né? E tá aí, né? Essas novas drogas injetáveis na barriga, as famosas agulhinhas para emagrecer, chegando. As canetas, né? Canetas aí. As pílulas, não sei o quê. E isso tá virando realmente uma grande onda de cuidado que revela um pouco até do que é a nossa sociedade, desse cuidado mais imediatista. Né? Então, eu quero aprender a correr uma maratona em meia hora. Eu vou assistir um vídeo no YouTube, vou ver como que corre uma maratona, e no outro dia eu compro um tênis e começo a correr. Acho que eu vou conseguir correr 40 quilômetros. Não é assim. Né? Você não aprende a mudar a sua vida da noite para o dia. A mudança ela é possível desde que a gente saiba se organizar em cima dela. Exato. E uma coisa que a gente também até conversou antes, né, Raquel, já puxando esse assunto também, é a diferença que faz a adoção de novos hábitos quando você tem apoio. Exato. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas experiências que você teve, do antes e depois. Você é uma profissional que atende diversos familiares e famílias constituídas que tem uma pessoa idosa ali. O que é o antes e depois quando você implementa esse apoio ao cuidado? Como é que era antes e como é que fica depois? E que transformação, que mudança que você vê? Olha, Rodrigo, é muito interessante porque a gente... quando a gente fala de enfermagem, a gente tem que entender que é uma ciência através do cuidado. E aí, as pessoas acham que a gente está só ali no hospital, na atenção básica, e a gente é bem amplo, assim, né? Muitas coisas. E aí, você me fez lembrar de um caso
Ô, gente, eu sou mineira, então eu gosto de contar casos. Os causos, você sabe, né? A gente gosta de contar causos. Quando era criança pequena, né? Lá. Mas essa de um paciente, que foi... Eu fui fazer a consulta domiciliar, um idoso robusto, que tinha tido um mini... Não chegou a ser um AVE hemorrágico de grande extensão, mas teve um derrame hemorrágico, que o sangue foi... Enfim. E aí, a filha dele me procurou para fazer essa consulta de enfermagem lá na casa dele. E aí, dentro de todo o processo de enfermagem que eu utilizo, eu identifiquei que uma das metas que a gente... Porque ele já chegou falando assim para mim: aposto que você vai querer que eu pare com a minha cerveja. Já chegou assim. Falei, não... A preocupação é válida. A preocupação é válida. Não é super válida? É válida. Então, ele falou assim, quer ver que minha filha te chamou aqui pra você mandar eu parar de tomar cerveja? Eu falei, de jeito nenhum, não vou não. E aí, a gente conversando. E aí, eu falei assim, olha, a cerveja do senhor, pelo que eu tô entendendo, porque é isso, quando você entende o que é aquilo dentro da vida da pessoa, você consegue, isso a gente chama de biografia. Qual que é a biografia da vida? O que essa cerveja representa ali? Para ele, representava muita coisa. E aí, eu entendi que aquela cerveja representava para ele um momento de descanso, um momento de interação social, um momento de satisfação pós-trabalho, enfim. E aí, eu falei, olha, eu tenho muita coisa para falar com o senhor antes da cerveja. Então, a cerveja vai ser depois. Então, qual que foi a estratégia que eu utilizei com ele, que eu queria contar para vocês, que é o autocuidado apoiado. O autocuidado apoiado é uma estratégia validada, né? A gente tem aí o Eugênio Vilaça, que traz isso como uma estratégia no modelo de atenção às condições crônicas. E aí, o autocuidado apoiado pode ser feito de várias formas. No caso dele, o que eu fiz? É da autogestão. O que dá para fazer? Aí ele falou para mim, o que dá? Eu falei, o que dá? Eu falei assim, mas você não vai me passar uma lista do que eu tenho para fazer? Aí, é aquele negócio, quando a gente usa essa estratégia, a gente deixa de ser menos prescritivo. Então, quando eu sou menos... Você tem um engajamento maior também, né? Exatamente. Eu não vou falar o que o senhor tem que fazer, o senhor sabe. Mas é o que dá. Aí, ele virou para mim e falou assim, diferente. Diferente é uma ótima classificação. Aí do seu... Eu falei assim, diferente. Falei, então, o que dá? Aí ele foi falando, a gente traçou metas, a gente fez um plano juntos, a gente traçou metas, então uma coisa que ele falou assim, aí ele sozinho, dá pra mim parar de tomar cerveja na quinta? Sozinho. Falei, tá bom. Então, vai aqui, meta, na cerveja na quinta. Aí, na outra consulta... Mas ele tomava sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta? Não, começava na quinta. Sexta até domingo. Começava na quinta. Só pra entender o tamanho do avanço. O tamanho assim, ele começava na quinta a tomar cerveja e ia até domingo, na hora do Fantástico. Tá. E todos os dias tinha pinga na hora do almoço com paçoca. Com paçoca. Com paçoca. Aí eu vou falar pra esse senhor que pra ele parar. Ele vai olhar pra minha cara e vai rir. Não, e talvez aquilo signifique tanto, Exato. seja pior, eu não sei. Eu tô falando do ponto de vista social. Sim. O mental. Psicossocial, exatamente. Exato. Aí ele tá assim, diferente. Falei, porque você tá achando que eu vou mandar no senhor, né? Até gosto, mas assim... A enfermeira, não funciona, né? Não funciona. Ô, Raquel, e quanto influencia... Mas deixa eu só te contar o que aconteceu. Desculpa. Que esse case é bom. Claro. Aí, com o acompanhamento do autocuidado apoiado, eu fiz um plano de cuidados para ele, com o embasamento no autocuidado apoiado, que tem vários... Enfim, que é uma coisa mais técnica, mas, resumindo, é um tipo de autocuidado que a gente tá junto, ele não tá sozinho. Essa frase é tão mágica, gente. Você não está sozinho, você não tá sozinho nessa. Sabe o que aconteceu, Maurício? Conta. Ele agora não toma mais a paçoca com a pinga. Ele toma... Ele mesmo tirou? Ele mesmo tirou. Ele toma a Heineken 0. Olha só. Então... E ele tem diabetes? O problema? Tinha tudo. Tinha todos os problemas. Tinha tudo. E aí tá um idoso mandando foto pra mim, correndo. Sim. O cara não fazia nada, ele não andava nem... Então, assim... é porque a Raquel é muito boa enfermeira? Não. É porque eu utilizei
de estratégias científicas validadas para aquela população. Mas principalmente porque eu entendi quem que era essa pessoa. Então, essa pessoa era assim, então é essa estratégia que eu vou utilizar. É isso na área da ciência, da educação, só puxando um pouquinho Claro, pro meu né, lado Rodrigo? também, né? É. Lógico, não posso perder. A famosa andragogia, né? Exato. Que a gente tem vasto estudo sobre isso, de como que a aprendizagem ela se torna mais significativa quando o sujeito se identifica com o objeto, né? Então, ao invés da coisa ser bancária, né? Eu pego ali o conhecimento e imponho para o indivíduo, eu construo isso junto com ele e, ao construir junto, eu me identifico com aquilo que eu estou fazendo. Né? Isso. Se você perguntar, por exemplo, tem uma parte que é muito bonita nisso. Você pergunta para o pedreiro o que ele produz de mais importante. O pedreiro vai pensar que é a casa. Não é. É ele mesmo enquanto um sujeito social. Exato. Porque ele se constrói no ato de fazer a casa. Exato. Né? Ele se inventa quando ele faz a casa. E é isso. E é isso. Você faz a pessoa entender que aquele cuidado não é algo fora da realidade, né? É algo dele, é endógeno, é E parte sabe da o que é vida legal? dele. É ele ser o protagonista. É. É sobre... É isso. É ele, isso. ele assume o protagonismo da própria vida e do próprio cuidado. Tem coisa mais bonita do que um ser lindo. humano idoso ser o protagonista E a do gente- cuidado? E a gente está batendo muito nessa tecla, né? O maior responsável pela nossa saúde somos nós. Exato. Né? Não adianta a gente... E aí eu vou até aproveitando aqui, falando um pouco da malha enquanto um serviço, né? Sim. É um relógio, é uma telemedicina, é um cuidado, é Todo um mundo acha que enfermeiro. é relógio, Todo né? mundo para no relógio, né? O relógio é maravilhoso, né? O relógio é muito legal, mas é um pequeno processo ali de um Isso. rol de ações que está baseado justamente nisso que a Raquel trouxe, que é o autocuidado apoiado. Nós acreditamos que sozinho a gente tem a responsabilidade, mas muitas vezes não temos o conhecimento, a ação, a iniciativa para realizarmos esse autocuidado. Quando a gente implementa esse apoio, o resultado é muito maior. Com certeza. E é uma coisa que eu falo muito com a equipe de enfermagem, né, da Mayla. É sobre a pessoa que está ali. O seu José, quais são as características, né? Conhecer um pouquinho para poder fazer essa implementação a partir do que dá. Agora, sabe que a gente tem discutido bastante isso também, e a literatura tem falado muito sobre isso, a importância de você estar com a cabeça boa também para conseguir ter esse engajamento. Porque Nossa. se ele não tivesse, no seu caso aí, né? Se ele não tivesse bem, com vontade realmente de se cuidar, né? Ficaria muito mais difícil. Sim. E tem pesquisas, né? A McKinsey fez uma pesquisa que mostra que um tratamento psicológico ou tratamento físico acompanhado de um tratamento psicológico aumenta em 45% o engajamento, né, do paciente, né, naquele tratamento para a saúde física. Sim, né? sim. Então, como é que você tem visto isso, essa preocupação? Porque hoje a gente está vivendo uma epidemia de ansiedade, Sim, epidemia de você depressão. Imagina esse povo agora quando ficar idoso. Pois é, Mas então, as pessoas idosas hoje, elas já vivenciam Já essa ansiedade, vivenciam. essa depressão. e Sim. como é que você tem visto isso? Como é que a gente está lidando com isso, com esses idosos? A depressão, não só a depressão, mas o sofrimento psíquico na pessoa idosa, ela é muito negligenciada, porque é normal, né, idoso ser triste, entre aspas, olha né? só. É da idade, né? Hoje tem um trem que me irrita é falar que é da É idade. da idade. Então, assim, não é da idade. Então, nós estamos vivendo um processo, então tem um negligenciamento, primeiro da identificação desse idoso enquanto um portador de sofrimento psíquico. Então, esse idoso também não sabe o que é depressão. Então, ele... E era mal visto antigamente também, né? Não Total, pode falar isso porque é coisa dos fracos. É coisa dos né? fracos, psicólogo é coisa de doido. Porque aí nós vamos voltando lá para a história, que explica o quê? A questão dos manicômios, a questão de Barbacena, que, por exemplo, em Minas Gerais, né? Então, assim... Marcou, né? Marca a nossa região aqui. Marca! E aí eu vou falar que eu tô triste, porque eram essas pessoas que iam para esses locais, eram pessoas que tinham depressão também, né? Além de outros. Então, enfim, é por isso que é importante entender a historicidade dessa pessoa. De onde que ela vem, o que ela traz de marcos históricos para dentro. Então, ela não vai falar que ela tem depressão. E é uma construção histórica. Além disso, né? A própria
composição familiar, né, como a gente falou, 60 anos era um limiar de vida, e 60 anos o idoso ainda vivia com a família e tudo. E hoje, além disso, você tem uma quantidade de idosos hoje vivendo sozinhos, né? Cada vez maior. Né? Idosos que não vão, tão robustos, não vão viver numa ILPI, vão viver ali na sua residência. E essa solidão pode catalisar isso também, pode aumentar esse sintoma de depressão e de ansiedade. Como que o apoio pode funcionar? Porque o filho é uma nova sociedade, são novas dinâmicas, né? As famílias hoje não conseguem ter mais essa dinâmica de 30, 40 anos atrás, é muito mais difícil. Como que hoje esse cuidado da área da enfermagem, da área da ciência médica, da área da ciência da saúde, entende e recomenda o acompanhamento dessas pessoas? Uma coisa que a gente tem que, conceitualmente falando, que existe o suporte emocional, que pode ser feito por qualquer profissional de saúde, e existe o suporte psicológico, que sim é da psicologia. O suporte emocional, muitas das vezes, é óbvio que ele não vai fazer o papel da terapia, mas eu entendo, Rodrigo, que se eu falo para um idoso que já tem essa história e fala assim, vai para terapia, ele não vai. Não vai. E aí, se eu entendo que eu posso ser um veículo de suporte emocional dentro da minha competência técnica científica, isso pode ter muitos resultados. E aí, eu estava acompanhando, pegando um pouquinho aqui, a equipe de vendas da Mayla, e aí um áudio me chamou muita atenção. Uma idosa falou assim, você não tem noção do tanto que foi bom conversar. Eu vou até ir para academia. É isso aí. É verdade. Isso é suporte. Isso é saber que você tem uma pessoa que está preocupada com a sua saúde. E a gente não precisa ir muito longe para pensar isso que é só no idoso. Cada like que o pessoal dá lá na sua fotinha, que comenta, você também fica feliz. Sente assim. É sobre validação, é sobre cuidado, é sobre... Atenção, né? Atenção. Então, quando eu tenho, por exemplo, hoje na conformação familiar, e principalmente que a mulher sai desse papel de cuidadora, né? Porque hoje você não tem mais senhoras donas de casa. Por exemplo, eu não sou uma dona de casa, eu não... Então é diferente, porque, por exemplo, minha mãe foi criada para cuidar da minha avó, porque ela era mais nova, enfim, ser dona de casa. Então, quais que são os recursos que a gente tem? Então, a tecnologia entra aí para isso. Eu tô com uma paciente que ela tá assim, Raquel, o que eu vou fazer que eu tenho que ir para ir uma semana pro congresso e minha mãe vai ficar sozinha? Eu falei, minha querida, eu tenho a solução. A sua mãe não vai ficar sozinha. Então, por quê? Porque a gente está fazendo monitoramento. Existe uma central que está ali com ela. Gente, isso é muito faz diferença, potente, né? Aí essa minha cliente falou assim, então eu vou poder ir para o congresso? Eu falei, você não vai poder ir para o congresso. Você vai viver cuidando da sua mãe. E isso, pro cuidado, é muito importante. Uma nova... assim, as pessoas... Existe uma culpa. Todo mundo tem um idoso na família. E a gente ainda tem, principalmente a nossa faixa etária aqui, a gente ainda tem essa memória de um país, né, que o idoso estava ali dentro da nossa casa. E estamos vivendo essa transformação social, né? O idoso não quer mais morar na nossa casa, né? Ele quer ter a autonomia dele, cada vez mais, né? Nós queremos envelhecer com essa autonomia, né? É o nosso santo grau, é isso. Sim. E está tendo essa mudança. E existe um certo peso de consciência de uma geração que diz, poxa, como que eu vou fazer, então, essa transição? De deixar o meu avô, a minha avó, o meu sogro, a minha sogra, ali na casa dela, ali sem incomodá-la. Mas, ao mesmo tempo, como eu vou acompanhar? Como que eu vou estar perto? Como que eu vou estar ali junto? Porque isso tem custo financeiro também. Isso tem tudo. Se envolve uma mudança de rotina muito grande, né? Mas você sabe que esse ponto é tão importante porque há um tempinho atrás saiu uma matéria da quantidade de pessoas que cuidam de idosos. Não estou dizendo de cuidadores profissionais. Pessoas, né, como nós, informais, né? Informais ou formais, que no Japão matam o idoso e se matam depois.
tamanho o peso que eles levam nas costas desse cuidado por anos. Ou seja, essa pessoa também precisa de uma ajuda, né? E, puxa, a tecnologia está aí exatamente para conseguir ajudá-lo e não ter esse peso todo nas costas dele. Né? Primeiro que eu acho que sim, a autonomia, né? Então, os idosos conseguirem terem autonomia, conseguirem levar suas vidas, mas também aquele que cuida acaba sofrendo bastante e também precisa ser observado e também precisa de uma ajuda, né? É uma vida que é cerceada, né? Ao longo da trajetória de adoecimento, porque você vive em função. Então, um paciente com demência de Alzheimer, por exemplo, ele vai ter uma expectativa de vida de 20 anos. Então, e é desde o início não podendo mais ele ficar sozinho, ele dependente das atividades de vida diária. Então, como é que vai ser esse cuidado a longo prazo? Né? São 20 anos, talvez, de uma vida produtiva que não vai. Só que essa pessoa, quando esse idoso falece, ela tem ainda 50 anos. Ela tem 60 anos. Ela é idosa. A pessoa que Falece fica não, ali quando ela cuidou. Desculpa, o cuidador, né? O cuidador fica. E aí? Né? E aí, hoje, Maurício, é discutido muito a política nacional de cuidados pensando nisso. Infelizmente, o nosso país ele começou a pensar no envelhecimento em 1994 com uma política muito pequena, de pouca abrangência. Superficial. E agora que estão sendo revista essa política. Então, assim, por quê? Porque o Alexandre Kalash, ele fala disso desde a década de 80, né? Mas, assim, agora, ele falando comigo, agora com 80 anos, eu tô vendo esse nível de consciência. Então, eu acredito que, igual o Rodrigo falou da questão, então, eu vou ter um cuidador. Quanto que custa um cuidador? E aí, estou falando em termos financeiros. Mas quanto que é fazer... Eu faço também essa gestão de pessoas, de cuidado dentro. É muito difícil, porque envolve pessoas. Claro. Isso é caro. Se a gente for somar tudo... Você imagina. Aqui, nós estamos falando de um cuidador, nós estamos falando de equipamentos, nós estamos falando de um psicólogo, nós estamos falando de um nutricionista, nós estamos falando de uma pessoa que pode cumprir ali uma atividade de fisioterapia. Nós estamos falando de um conjunto de ações que, em determinadas pessoas, isso é demandado. Sim. Não são todas as pessoas que podem assumir. A verdade é que é uma fração muito pequena da população conseguiria assumir esse rol de trabalho. E aí, eu estou falando isso porque eu gosto muito do mito... Eu sou professor, eu não vou esquecer a minha formação, não, tá, amor? Eu sou Primeira professor de história, né? Primeira coisa. Mas eu esquece algumas coisas. Eu esqueço o nome, a minha memória recente é ruim, mas a minha memória de longo prazo ela é boa. É, Rodrigo? Eu sei o que isso significa. Então tá bom. Eu sei o que isso significa. Mas o mito de Prometeu, para mim, é um mito favorito, né? Que ele sobe a montanha do Olimpo, né? E rouba o fogo e entrega aos homens. Estou fazendo um resumo, meus colegas me perdoem, fazendo um resumo muito rápido. Porque isso significa muitas coisas, né? Você pegar o fogo dos deuses, né, e entregar para a população, você está levando ali a tecnologia, o conhecimento, para que as pessoas possam utilizar. Isso. Né? E, claro, né, houve uma ira ali, porque você está democratizando o poder. Né? E o que a tecnologia faz... E a defesa que eu faço da tecnologia hoje, né, dentro do meu trabalho, é onde eu consigo juntar todas as pontas das diferentes coisas que eu faço, é isso. A tecnologia precisa ser democratizada para que ela faça sentido. Se ela ficar restrita a um grupo, ela vira um instrumento de poder e dominação. Se ela ficar acessível a todos, ela democratizada a todos, ela vira um elemento de transformação. E quando a gente democratiza a saúde, usando tecnologia para isso, nós temos uma grande forma, uma grande maneira de transformar a saúde, democratizar a qualidade de vida e a longevidade. Aí nós estamos falando do Santo Graal sendo distribuído a todos, né? E, Rodrigo, uma coisa interessante, que a tecnologia, a gente está no momento de a IA já dentro do nosso cotidiano, né? Assim, fato. Mas uma coisa que essa tecnologia democratizada e humanizada, com humanos, não tem como dar errado. Porque é a gente utilizando... Porque as tecnologias é para ser utilizada para São ferramentas, né? São ferramentas a serviços da gente. Então, antes, a gente tinha essa discussão que... eu não posso
olhar para o monitor, tem que olhar para o paciente. Você tem que olhar para o monitor e para o paciente. Claro. Você tem que olhar para os dois, é a mesma coisa. Agora, né, com a tecnologia, quando você democratiza, você dá acesso. Então, se você dá um acesso ainda, um acesso totalmente pautado em humanização, é chique Aqui, demais. Me diz uma coisa. Rodrigo e eu somos apaixonados por tecnologia, por democratizar a tecnologia, por permitir que ela realmente mude a vida de o maior número de pessoas possível. E, obviamente, escolhemos fazer isso através da saúde, tá certo? Ou seja, tecnologia e saúde, um poder enorme, através dos wearables, através de aplicativos, mas com pessoas. Bom, pra gente isso fez muito sentido. Quando você chegou, o que passou pela sua cabeça na hora que a gente te mostrou isso? Eu nunca te fiz essa pergunta. É mesmo? Gente, foi muito doido. Por quê? Eu estava num congresso de geriatria quando o Rodrigo me mandou mensagem. E ele falou assim, eu tenho um negócio, um projeto na saúde do idoso. Aí eu falei, quer ver que é mais um curso online? Aí eu falei assim, eu não tô mexendo mais com o curso online. Eu vou escutar. E no congresso, eles falaram dessa questão do smartwatch como uma possibilidade, as tecnologias, enfim, aquela coisa toda. Aí eu pensei que era isso. Mas quando me falaram que não era só isso, que era tecnologia junto com uma equipe de enfermagem, baseado na questão do autocuidado apoiado, falei, cara, isso é o futuro. É isso. Eu fiquei Transforma doidinha. vidas. Fiquei. Falei, eu quero participar desse negócio. Não posso participar de graça, né? Mas assim, eu quero participar, porque a vida tem boleto. Não, mas ninguém participa de graça, não. Não, gente, tá? não. Mas é nesse sentido, é tão bonito, eu acho que é tão importante. E foi o que eu falei com o Rodrigo no dia. Esse projeto está alinhado com os meus valores. Está alinhado com os meus propósitos, o meu propósito de vida, que é levar cuidado para pessoas que são esquecidas na sociedade, né? A gente sabe que o idoso, ele tem um papel fundamental, mas que parece que é descartável. Ele não tem conhecimento para te dar mais, ele não tem utilidade, né? Eu queria levantar um ponto aqui, até porque, para quem está chegando agora e não sabe, né? Eles me usam muito como cobaia, porque eu sou sedentário, né? Tem um histórico de familiar aí muito ECG positivo, alterado. um ECG que não é muito bonito, né? Lavando a roupa suja. Exatamente. Um momento quem triste sabe, aqui. né? Mas existe um dado, inclusive, que chamou muita atenção na última PNAD, que é a DCNT, as doenças crônicas não transmissíveis precoces, né? De pessoas que têm menos de 60 anos, já com a doença crônica desenvolvida. E aí um dado que é extremamente alarmante, né? Metade da população brasileira, 52%, isso é um dado da PNAD, não é meu, tem doença crônica. Exato. Tem uma diabetes, tem uma pré-diabetes, tem uma hipertensão e outras doenças relacionadas. E esse número, já ali na casa dos 30, 40 anos, já está chamando a atenção. Né? E aí, eu estou fazendo essa introdução para jogar o problema, que não é nem uma pergunta, é um problema para a gente discorrer sobre. Esperar fazer os 60 anos para começar a se cuidar principalmente esse grupo, pode ser tarde demais. Né? Porque ele já pode chegar numa condição tão deteriorada ali com 60 anos que não é mais um cuidado de qualidade de vida, é quase um cuidado paliativo. Como que uma ação como essa, de autocuidado apoiado, esse apoio para esse grupo pode ser efetivo? O que isso pode representar na vida das pessoas que têm doença crônica, que ainda não são idosos, mas que já têm uma pré-diabetes, que já têm ali um risco de hipertensão? Como é que isso pode mudar a vida ou a trajetória e o envelhecimento dele? Perfeito, Rodrigo. Eu vou usar o meu case. Perfeito. Sua história, sua biografia. Porque eu sou mineira. O que acontece? Eu tinha obesidade e a obesidade nunca tinha me dado problema, porque meus exames ainda estavam belíssimos. Mas tem um negócio que é a virada dos 30, aí eles começaram a dar. Então, esse caso que você traz da PNAD foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei pré-diabética, com uma glicemia, uma hemoglobina glicada aí de 6,2. E aí, a hora que eu vi isso, falei, poxa, eu não tô podendo
esse resultado, eu tenho 34 anos, né? Então, assim... E aí, o que eu quero trazer esse caso? Porque a gente... Não foi por falta de tentar, não foi por falta de procurar ajuda, de fazer um monte de coisa. Mas eu nunca havia encontrado uma equipe para cuidar de mim. E aí é isso que a gente oferece. Essa equipe, principalmente se ela for multiprofissional, porque o saber, ele tem que ser... O saber do cuidado, ele é compartilhado. Ele não é só da enfermeira, ele não é só do médico, nem só do nutricionista. Ele é de uma equipe que olha para a pessoa. Então, eu experimentei ter esse cuidado compartilhado e também o autocuidado apoiado. Então, quando eu ia toda semana fazer as minhas consultas, eu estava me comprometendo com aqueles profissionais. Então, foi médico, foi medicamento, foi terapia, psicologia, nutrição, educador físico. Então, ser cuidado de uma forma completa, integral, é a grande diferença a partir do momento que você sabe que você não está sozinha. A partir do momento que você tem iniciativa também, né? Porque, de novo, é pegar para si e falar, bom, agora quem pode me ajudar? Mas primeira coisa, parte de mim, né? Eu quero. Parte de mim. E só que tem uma coisa, Maurício, que eu vivenciei muito, e eu acho que essas pessoas de 30 anos podem estar vivenciando, é de ter pessoas que te escutam. Que te ouve e que principalmente fala assim, tá bom, eu entendo você, é difícil mesmo. Né? Então, igual no caso da obesidade, tem várias nuances aí, né, estereotipadas na sociedade. E Ou seja, você era uma obesa? Eu era uma obesa, eu perdi 33 quilos. 33 quilos? Desde novembro, nós estamos aqui em agosto. E assim, uma qualidade de vida gigante, mas eu encontrei profissionais que falaram comigo que eu não tinha jeito. Que como uma enfermeira deixava ficar nesse ponto. E não foi por conta... É uma doença. Perfeito. E aí, talvez essa geração precise entender isso, essa minha geração. Que aquela hemoglobina glicada alterada, esse pré-diabetes, não estava me trazendo problema nenhum. Mas a longo prazo, vai me dar problema. E eu sabia disso. Então, por isso que o desespero bateu. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta, quando a gente consegue encontrar uma equipe ou um ecossistema, um sistema que te dá esse suporte, fica tudo mais fácil. Porque uma coisa é você ir no médico aqui, aí você vai no nutricionista aqui e... Raquel, a gente lançou, né? Começou com a Mayla para falar dos idosos, Sim. Né? Para falar dos doentes crônicos. Mas Sim. o que você está falando agora é que também para as pessoas emagrecerem, Sim. a Mayla pode ajudar. Nossa, eu falei isso. Teve um paciente desses que falou, vocês vão me ajudar a emagrecer também? Aí eu assim, falei, olha, eu tenho todo o arsenal, eu tenho 50% do sucesso do seu emagrecimento, porque eu tenho médico, eu tenho a nossa equipe aqui de enfermagem que está monitorando, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, eu tenho educador físico. Então, eu tenho E os outros 50% estão aonde? Tá com ele. Ele falou assim, mas aí fica mais fácil, né? Só tem 50%. Meio caminho andado. Exatamente. Então fica mais fácil, né? Então eu acho, Maurício, que a Mayla é muito promissora nisso mesmo, dessa questão do autocuidado apoiado. E as pessoas entendem a diabetes, a pressão alta, como doença, mas elas não entendem que o diabetes, a obesidade, é uma doença crônica que vai gerar essas doenças. Perfeito. Ela que é a primeira. Eu não tinha pressão alta, mas com o tempo eu ia ter. Mas eu ia ter Até outros problemas mais graves, cardiovasculares. Mas o triglicérides estava alto. É. Mas é isso que eu queria falar pra você, gente. O negócio de não aparecer no exame não quer dizer que tá tudo bem. Não quer dizer que a cabeça nossa de gerontologia é pensar sempre lá na frente. Ou seja, como o doutor Eduardo falou no outro episódio, a partir do 3º dia de vida, a gente já deveria procurar um geriatra, é isso? Exatamente, a partir do 3º dia de vida. Por quê? Quem tem sorte é que vai envelhecer. E quem conquista isso também. Envelhecimento é uma conquista, né? E é uma conquista, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast com o doutor Eduardo, vou repetir. Eu quero viver até os 100 anos, 120 anos. As pessoas perguntam, viver até quantos anos? Eu posso viver até os 70 até os 120, Sim. desde que eu viva bem. Exato. Eu não quero ter um dia de dependência, eu não quero ter um dia de falta de capacidade. Imagina, Rodrigo, você é dependente, Rodrigo? Eu ia ser um péssimo... Eu sou um péssimo paciente, né? Não teria essa... Não,
aceita as minhas orientações. Então tá bom. Eu tô melhorando, eu prometo que eu tô melhorando. Você melhorou esse semana. Ó, já bebi bebeu água. 3 ou 4 copos de água aqui, só nesse Raquel, podcast. pra gente encerrar aqui, que o nosso horário tá dando já, né? A gente gosta de ficar muito mais. Você tem que controlar. Me diz aqui, o que é que você falaria para quem entra em contato com a Mayla, como quem estará por trás de toda a equipe de enfermagem que está pronto para atendê-los, ou para ajudá-los, né, nesse cuidado com a própria saúde? Olha, vocês podem ter certeza que quem vai estar por trás disso é uma pessoa apaixonada por cuidar. E que acredita muito que o cuidado é o grande potencializador de saúde para a nossa sociedade. Então, ao procurar a Mayla e saber que tem uma equipe que está realmente atenta a pessoas. Então, nosso principal, não são só números. É números ligados a uma história, a pessoas, e assim a gente consegue fazer um cuidado que eu acredito que é o cuidado singular. É saúde, é tecnologia, é humanização, Exato. é cuidado. É cuidado. Cuidado é o grande... Longevidade. É acrescentar vida aos anos e não anos à vida. Esse que é o grande lema. Perfeito. Bom, esse foi mais um podcast Saúde e Tecnologia, o podcast da Mayla, Saúde com Você. Espero que todos tenham gostado. Raquel, muito obrigado. Né? Não só por estar aqui hoje, mas estar com a gente nessa jornada. E nós esperamos impactar aí muitas vidas e cada vez mais ajudar as pessoas e as famílias que precisam desse cuidado, dessa atenção. Muito obrigado, Raquel. Eu fiquei com um pouquinho de ciúme, que era esse cuidado também que ele está tendo. Estou precisando disso também, tá? Mas é muito tranquilo. Eu faço um monte de cuidados para você. Cuidado com o que desejas. Obrigado, Raquel. Obrigado, gente. Tchau, tchau.